A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6, que diz: Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós que, se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe podiam replicar. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de hoje vem nos dizer que Jesus foi fazer uma visita na casa de um fariseu. E chegando lá, os fariseus começaram a observar Jesus. Observavam Jesus, mas eles não observavam Jesus querendo aprender. Não observavam Jesus para serem instruídos, para ganharem mais conhecimento. Mas sim, observavam a Jesus para querer vê-lo cair e acusá-lo. Em seus pensamentos, eles observavam, vendo no que Jesus poderia errar para eles poderem acusá-lo. Porque os fariseus, eles eram conhecedores da lei. Eles tinham pleno conhecimento da lei. No entanto, eles não a praticavam. E então, Jesus, percebendo e entrando em seus pensamentos, revelou-lhes os seus intentos. E viu que os seus intentos não eram bons. E Jesus quis mostrar a eles que eles estavam errados. Porque eles estavam presos a uma religiosidade. Sim, uma religiosidade que aprisiona a pessoa. Porque aqueles fariseus, embora eles conhecessem a palavra, tivessem o conhecimento da lei, eles não estavam disponíveis para fazer o bem. Eles não estavam com o coração aberto para o bem, para aprender. E eles não estavam sendo humildes diante de Jesus. Eles se achavam melhores que Jesus. E no entanto, Jesus lhes colocou-lhe uma questão: é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Porque aqueles fariseus estavam tão presos à religiosidade que não queriam fazer o bem naquele dia. Simplesmente porque o dia de sábado, naquele tempo, era o dia do Senhor, qual é considerado o dia do descanso. Mas o próprio Senhor fez o sábado para os homens, e é para fazer o bem, e não para ficarem presos à religiosidade. Portanto, a fé deles era morta, era uma fé morta. E então Jesus pegou aquele homem
aquele homem que estava com aquela patologia e o curou na frente deles para mostrar a eles que deviam fazer o bem, que Jesus era o Senhor dos homens e que Jesus tinha o poder de cura. Jesus mostrou a eles que aquilo que eles tinham de nada lhes serviam, porque, embora eles tivessem um grande conhecimento, eles não estavam colocando em prática para fazer o bem. Eles não tinham a humildade para querer aprender mais e se achavam melhores, conhecedores da verdade, mas não praticavam o bem. E disso nada adianta. Isso é uma fé morta, ao qual estavam presos a seus costumes, presos a uma religiosidade, ao qual não colocavam em prática, ao qual estavam presos a um costume. Mas o Senhor mostrou que para fazer o bem não existe regra, que é preciso ter humildade para sempre aprender e fazer o bem, e que muitas vezes nós não temos tempo para fazer o bem, ou nos ocupamos e não fazemos o bem. Muitas vezes nós estamos presos a costumes e a uma religiosidade ao qual, na verdade, estamos distante daquilo que precisamos fazer, porque precisamos praticar aquilo que conhecemos, precisamos praticar o bem. Se conhecemos a palavra, precisamos colocá-la em prática, precisamos colocar ela à disposição dos outros para a edificação, para o crescimento mútuo, porque senão de nada adianta, será uma fé morta. Se você tem algum conhecimento, se você tem algum dom, se você sabe fazer o bem e você não coloca em prática, isso de nada adianta, isso de nada serve. E é por isso que precisamos fazer o bem tantas vezes quanto forem necessárias. Que não nos prendamos e não nos deixamos de fazer o bem, mas que sempre estejamos prontos para ouvir e para fazer o bem, que sejamos humildes, que busquemos crescer sempre mais no conhecimento da verdade, que não sejamos convencidos ou apegados àquilo que queira nos envaidecer, para nos acharmos que sabemos alguma coisa. Não, devemos sempre buscar mais, aprender mais, conhecer mais, mas o mais importante é colocar aquilo que nós sabemos e conhecemos em prática. Precisamos fazer o bem, e é isso que o Senhor deixa para nós, fazermos o bem, porque senão de nada adianta. Viveremos uma religiosidade, viveremos uma fé morta, viveremos distante do Senhor. Fiquem com essa palavra e não vos conformeis com esse mundo, pois o mundo quer vos corromper. Andem atentos. Obrigado, fiquem com Deus e até um outro momento, se Deus quiser. Amém.